Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu querido irmão, minha querida irmã, que bom poder levar até você a palavra de Deus através deste vídeo, desta mensagem, nesta terça-feira, rezando também assim pelos santos anjos da guarda, agradecendo a Deus por nos ter dado e pedindo que o Senhor nos conserve em sua graça e no seu amor. Ontem nós refletíamos sobre o texto de Santa Catarina de Sena, uma de suas cartas a respeito do sofrimento humano, das dificuldades humanas. Hoje quero também continuar esta reflexão, mas partindo de uma carta que Santa Catarina de Sena escreve a um sacerdote, tratando sobre os males do egoísmo. Escreve Santa Catarina de Sena: o egoísmo é uma árvore frutífera enraizada no orgulho. O egoísmo nasce do orgulho e vice-versa. O egoísta é presunçoso. Os frutos dessa árvore são mortíferos para a vida da alma. Alimentando-se com tais frutos em suas tendências individualistas, as pessoas voluntariamente caem no pecado mortal, vivendo sem o autoconhecimento que é pai da humildade. E esta última, por sua vez, constitui a raiz da caridade que tudo orienta. Quem ama a si mesmo não conhece a Deus, ardente chama de amor. Assim, despojado da iluminação divina tão necessária, e sem conhecer a Deus, o cristão não ama, assemelha-se a um animal. As palavras de Santa Catarina de Sena devem entrar no nosso coração e nos fazer refletir e pensar acerca de nossa vida, de nossa missão. Há em nós esta semente de orgulho, de egoísmo, de vaidade e que muitas vezes nos impedem, atrapalham de ver a Deus. Se nós não trabalharmos o nosso autoconhecimento, o reconhecimento da nossa pequenez, da grandeza de Deus, daquilo que Deus realiza em nós, nós continuaremos vivendo na superficialidade, no mais ou menos da vida. Mais ou menos eu sou cristão, mais ou menos eu sou católico, mais ou menos eu assumo a minha missão, e no mais ou menos a vida vai perdendo o brilho, vai perdendo a cor e a missão vai se tornando mecânica. Já pensou? Uma oração mecânica, uma missa celebrada de forma mecânica, as coisas simplesmente fazer por fazer, sem ter amor, sem ter elan, sem ter aquela alegria, aquele brilho de estar servindo a Deus. O orgulho, a vaidade, isto ofuscam o nosso olhar diante da beleza de Deus, diante da graça de Deus. Orgulho, vaidade, presunção não devem fazer parte do cotidiano da nossa vida. Há em nós estas sementes, há em nós, infelizmente, estas árvores, mas que nós precisamos combatê-las todos os dias, pela oração, pela busca do autoconhecimento, pelo encontro diário com Jesus na Eucaristia. Nós não podemos viver na superficialidade, nós não podemos viver como se fôssemos viver aqui para sempre. Nossa vida neste mundo passa, e é por isso que nós precisamos o quanto antes trabalhar esses elementos na nossa vida, trabalhar isso em nós, para que o egoísmo, a vaidade e tantas outras coisas não turvem a nossa visão diante de Deus. E aqui também entra um outro aspecto importante para a vida cristã. Quantas vezes, por orgulho, por vaidade, eu não tenho coragem de dar o primeiro passo.
de ir além. Eu me acho o centro. Eu sou o centro das coisas, das pessoas. Eu sou o centro da minha casa, da minha paróquia, da minha família. Isso é orgulho. O centro precisa ser Cristo. O centro precisa ser Deus. Não sejamos presunçosos. Isso não edifica a nossa vida. Isso não nos constrói. Isso não nos renova. A graça de Deus encontra uma barreira aí. Porque quando nós passamos a viver de forma egoísta, fechada e olhando apenas para nós, no nosso dizer para o nosso próprio umbigo, nós perdemos o horizonte vasto, belo, grandioso que se abre para nós. É importante observarmos este aspecto, principalmente na nossa vida de comunidade, de igreja. Egoísmo, vaidade, essas coisas não devem entrar e nós devemos lutar contra isso todos os dias. Dito isso, quero tomar a palavra de Deus para este dia 30 de maio da 8ª semana do tempo comum. Como disse ontem, nós estamos retomando o tempo comum. Evangelho de Jesus Cristo narrado segundo Marcos. Naquele tempo, começou Pedro a dizer a Jesus: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais durante esta vida. Casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições. E no mundo futuro, a vida é eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Que palavra bonita! Primeiro, a afirmação de Pedro: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Pedro deixou a barca, Pedro deixou as redes, Pedro deixou a vida de pescador, tornou-se um seguidor de Jesus. O que é o tudo que você tem deixado? Pedro diz que deixou tudo. Eu deixei o quê? Você deixou o quê para seguir Jesus? Jesus entendeu a afirmação de Pedro e Jesus diz: olha, quem tiver deixado tudo por causa de mim, por causa do meu Evangelho, por causa do reino de Deus, vai receber 100 vezes mais. Porém, Jesus faz um acréscimo com perseguições. Tudo isso que ele diz se cumpre na nossa vida, principalmente na vida dos que se consagram a Deus. Família, pai, mãe, irmãos e irmãs. Deus providencia tudo. Ele não nos deixa faltar nada. Mas o acréscimo também vem com as perseguições, com a incompreensão, a calúnia, a difamação, a inveja, a ciumeira, a desconfiança, a maldade. Faz parte do caminho. O que nós precisamos fazer? Aprender a viver isso na ótica da cruz, na lógica da cruz, que não é fácil. É difícil, exigente, mas não podemos desistir do caminho. Sabe qual é a maior arma que o inimigo tem e que usa muitas vezes sobre nós? O desânimo. Se nós desanimarmos de seguir Jesus diante das dificuldades, nós nos perderemos no caminho. O texto termina dizendo: muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. O que diferencia? Uma coisa que nós trabalhamos muito na semana passada: a perseverança. É quem perseverar até o fim, é quem não desistir,
é quem não parar, é quem mesmo caindo for levantando, que vai chegar ao destino final. Que Deus abençoe a você, que Deus abençoe a todos nós.